A partir do versículo 16. Isso. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, entendimento, compreensão da tua palavra. Que todos os ouvintes, ó Deus, que estão aqui na primeira igreja, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, possam ser impactados pelo teu poder, pelo teu espírito, pela tua direção. Senhor, e que a razão pela qual esta palavra está sendo pregada possa, Senhor, surtir efeito nas nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, possa trazer resultado, Pai. Que esta palavra, Senhor, possa agir em nós. Que esta palavra, Senhor, possa nos direcionar. Que esta palavra, Pai querido, possa estar conosco a cada dia. É o que ela mesma diz, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo. Então que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa nos guiar nas veredas da justiça por amor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Nova Vida em Cristo. Eu quero trazer aqui para vocês, como introdução a esta palavra, um pouquinho da história de uma mulher. Está em Marcos 16, 9. É bem resumido aqui. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Veja, pensa numa mulher que talvez as pessoas dissessem, esta mulher não tem jeito para ela. Pense numa mulher, pense num homem também, que as pessoas digam assim, olha, aquele homem é uma pessoa muito difícil. Aquela mulher é uma pessoa muito complicada. Praticamente é impossível que alguma coisa mude na vida dela. Praticamente é impossível que alguma coisa mude na vida dele. Não sei se você pensou em você ou se você pensou em outra pessoa. Mas a verdade é que todos nós conhecemos alguém difícil de lidar. Conhecemos alguém que nós nos relacionamos, mas com muita dificuldade. Esta mulher praticamente não tinha solução para ela, pelo que nós vemos aqui no contexto bíblico. Não temos muita coisa sobre a história dela antes de Cristo, antes dela conhecer Jesus. Mas esta informação, ela já faz a gente pensar em muita coisa. Maria Madalena, da qual o Senhor Jesus tinha expulsado 7 demônios. Veja o que Jesus diz. Jesus fala assim, que um espírito maligno, ele habita numa pessoa. A casa do espírito maligno é uma pessoa, de um demônio, de um mal. E esse espírito maligno, que habita uma pessoa, ele, quando ele sai, ele vai, o Senhor Jesus falou, embora, e ele anda por lugares áridos. E não encontrando repouso, ele volta para aquela casa, ou seja, ele volta para a vida daquela pessoa, e a Bíblia diz que ele traz outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquele homem passa a ser pior do que antes daquele espírito maligno sair. Veja como Jesus mostra o poder de um espírito maligno. Ele pode sair, mas ele pode trazer mais 7, então seriam 8. Mas desta mulher saíram 7 demônios.
Se um demônio já pode causar um estrago na vida de alguém, imagine 7. Com certeza, nós podemos afirmar que essa mulher não era fácil, era difícil de lidar. Agora, diante desta palavra, quando você vai ler sobre ela, depois que ela começou a andar com Jesus, você vai encontrar algo interessante. Você vai encontrar ela em todas as ocasiões com Jesus. Você vai encontrar ela seguindo a Jesus durante o dia. Você vai encontrar ela seguindo a Jesus durante a noite. Você vai encontrar ela quando Jesus estava no mar, ela estava lá. Quando Jesus estava na praia, ela estava lá. Quando Jesus estava em casa, Maria Madalena estava lá. Quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava lá. Quando o corpo de Jesus foi descido da cruz, Maria Madalena estava lá. Quando ele foi levado para o sepulcro, ela estava lá. E no sábado ela não estava no sepulcro porque não podia, mas no domingo pela manhã ela se levantou de madrugada e ela foi ao sepulcro. E ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Então, depois que Jesus a libertou, ela ficou com Jesus. Ela caminhou com Jesus, ela esteve com Jesus todos os momentos e ela não se afastou de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus caminhou aproximadamente 40 dias nessa terra, aparecendo aquelas pessoas que ele queria aparecer. E quando ele foi elevado ao céu, ela estava lá. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, no cenáculo, Maria Madalena estava lá recebendo o Espírito Santo de Deus. Então, esta mulher, ela não parou a sua caminhada. A partir do momento que ela foi liberta por Jesus, ela não se desviou do caminho de Jesus. Só, irmãos, que esta obra, ela não é uma obra humana. Não tem como um ser humano libertar outra pessoa de 7 demônios. Somente o Senhor Jesus pode libertar uma pessoa dos espíritos malignos. Somente o Senhor Jesus pode manifestar a sua glória sobre a vida de uma pessoa. Você pode ficar tranquilo, Jesus está aqui hoje. E hoje Ele pode fazer a mesma coisa, libertar, curar, salvar e encher do Espírito Santo. Hoje, neste dia, Ele pode fazer isso. Nós, irmãos, temos essa plena convicção. Nós temos essa plena certeza. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso propósito de vida é viver em torno deste Jesus. Eu dei um exemplo para vocês de Maria Madalena, para te mostrar que tudo na vida dela girava em torno de Cristo. O principal da vida dela era o Senhor Jesus. E aí, eu te pergunto, quem é o principal da sua vida? Quem é a pessoa que você mais dá atenção no seu dia? Você está preocupado com quem? Você pensa em quem? Você vive a sua vida em função de quem? E isto é algo que você precisa responder para você mesmo, para que você possa ter a ideia de que uma pessoa que está com a sua vida em torno de Jesus, ela vai continuar liberta, ela vai continuar salva, ela vai continuar na presença do Senhor. Uma pessoa que deixa o Senhor Jesus, uma pessoa que se afasta do Senhor Jesus, que deixa as coisas de Deus, eu não posso garantir a mesma coisa. Como eu relatei a vocês o que Jesus falou, pode ser que o estado daquela pessoa fique pior, pode ser que aquela pessoa fique pior, porque a consciência da libertação, da salvação e de ser cheio do Espírito Santo é estar em Jesus. É isso que você tem que colocar na sua mente. E por isso que eu trouxe o texto principal para vocês. Então eu comecei pelo um exemplo prático e agora eu vou para o texto. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor,
persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhamos que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O apóstolo ele está direcionando a sua palavra aos coríntios, mostrando para eles o seguinte: vocês precisam compreender que espiritualmente falando, nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Porque assim como Cristo morreu e levou os pecados, a ressurreição de Cristo também é a minha ressurreição e também é a sua ressurreição e a nossa ressurreição. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo, como a palavra de Deus diz, em novidade de vida. Porque a nossa vida, ela não é mais como era no passado. As nossas escolhas são novas escolhas. Os nossos pensamentos são novos pensamentos. As nossas atitudes são novas atitudes, porque nós estamos em Cristo. Irmãos, nós não devemos nos comparar com os outros. Nós não devemos nos comparar com as outras pessoas. Nós devemos nos comparar com Jesus Cristo. Entendeu? Ele é o nosso modelo. Porque talvez você não vá se parecer comigo. Talvez eu não vou me parecer com você. Talvez você não vai se parecer com alguém que está do seu lado. Mas todos nós precisamos nos parecer com Jesus. Esta é que é a visão. Porque se você desvia o foco de Cristo, se você desvia o foco do modelo que é o Senhor, você acaba incorrendo em problemas. Porque quando você começa a olhar para as pessoas, você começa a ver defeitos. Você começa a ver qualidades. Você começa a achar que você pode chegar no padrão daquela pessoa. Ou você começa a achar que as outras pessoas têm que chegar no seu padrão, tem que ser como você. Então preste atenção, vou dar um exemplo. Eu não gosto de festa. Eu não vou em festa. Mas a minha esposa ama festa. E o meu filho também ama festa. Eles gostam de festa. Gostam de estar no meio das pessoas e tal. Diferença brutal. Eu não consegui convencer o meu filho a não gostar de festa, porque eu nem tentei. Porque eu quero explicar isso para vocês, irmãos. Às vezes, você não gosta de uma coisa e você quer que todo mundo não goste, e não funciona desse jeito. Às vezes você ama muito uma coisa e você quer que todo mundo ame aquela coisa. Então, como seres humanos, nós somos diferentes. E como que nós nos unimos? Em Cristo. Porque em Cristo nós somos semelhantes. Essa é que é a visão. Então nós não temos que lutar para as pessoas serem iguais a nós. Nós temos que pregar o Evangelho para que elas se pareçam com Jesus Cristo. Então tudo está ligado em Cristo. Eu estou dando esses exemplos para vocês compreenderem que nós não vivemos a nossa vida baseado nas pessoas. Nós vivemos a nossa vida baseada em Jesus. Isso que tem que ficar como ensinamento. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Preste atenção nesse ensinamento. Por que Ele morreu por todos? Para que todos nós não vivamos mais para a nossa vontade, mas vivamos para a vontade de Deus, vivamos para o querer de Deus, vivamos para aquilo que honra ao Senhor. Sabe qual é o problema? É que todo mundo é cheio de vontade. Eu quero ir. Aí o outro diz, eu não quero ir.
Aí a pessoa fala assim: agora eu decidi ir, mas agora eu não quero que você vá. A vida é assim. A vida funciona desse jeito. Muitas vezes, irmãos, as nossas vontades mudam. Às vezes você acordou com uma vontade, depois aquela vontade passou, você desistiu. Às vezes você falou assim: ó, amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí você acorda e fala: hoje eu não vou fazer, não, vou deixar para amanhã. Aí você protela, porque você muda de opinião, você muda de ideia. Eu mudo de opinião, eu mudo de ideia. Essa é a nossa parte humana. Mas como é que nós devemos viver a nossa vida? Nós devemos entender o seguinte: se eu for pelas minhas vontades, eu vou fazer coisas que desagradam a Deus. Então o que eu faço? Eu deixo a minha vontade de lado e vivo a vontade daquele que é Jesus, que morreu por todos nós. Então é uma escolha que eu faço de decidir fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que honra o nome do Senhor, porque só Ele morreu por todos. Então é só a Ele que eu vou servir, é só a Ele que eu vou agradar, é só a Ele que eu vou me devotar. É assim que funciona para que você tenha a vitória. Veja bem, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Por que tudo se fez novo? Porque veja bem, agora nós não andamos pela vontade, pelo desejo da nossa carne, pela nossa vontade pessoal. Nós andamos pela vontade de Deus, andamos pela vontade de Cristo. Quando a palavra de Deus diz que tudo novo se fez, significa que você vai adotar os princípios de Cristo para a sua vida. Você vai adotar o comportamento de Cristo para a sua vida. Você vai adotar o desejo de Cristo para a sua vida. E não o seu desejo particular. E não o seu desejo pessoal. Preste atenção. Na maioria das vezes, eu falo na primeira pessoa. Para quê? Para que você entenda que a mudança de vida, ela acontece de dentro para fora. Muitas pessoas criam uma expectativa para crescerem para o lado de fora. Muitas pessoas criam uma expectativa do que os outros vão achar do meu comportamento, o que os outros vão achar da minha posição social, o que os outros vão achar daquilo que eu estou pensando. Mas preste atenção, na verdade, nós devemos crescer para dentro. O que Deus vai achar da minha posição social, o que Deus vai achar da minha forma de falar, o que Deus vai achar da minha forma de vestir, o que Deus vai achar da minha maneira de me comportar, compreendeu? Então quando você cresce para dentro, você cresce à semelhança de Jesus Cristo, você cresce à semelhança daquele que morreu por todos nós. Mas o que acontece? O modelo é Cristo, o modelo é a palavra de Deus, mas as pessoas, elas usam como modelo os homens, as pessoas usam como modelo as mulheres, e aí vem a frustração. Por que não se faz novo na vida de pessoas que às vezes até conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem viver a palavra na vida delas? Porque elas simplesmente ouviram uma mensagem, gostaram de um culto ou de um trabalho, mas elas não entenderam que a mudança acontece de dentro para fora. Mas hoje nós temos esta oportunidade, ministrados pelo Espírito Santo, de compreender que aquilo que eu estou vendo nem sempre é para mim. Aquilo que está sendo oferecido nem sempre é para mim, só é para mim aquilo que engrandece o nome do Senhor. Se eu puder louvar a Deus com quem eu sou, então eu estou no caminho certo. Mas se quem eu sou não louva o nome do Senhor, então eu estou no caminho errado. Porque nós fomos colocados neste mundo para sermos nova criatura. Eis que tudo novo se fez. Eu não posso ter na minha vida o resquício do mundanismo. Eu não posso ter na minha vida o resquício dos espíritos malignos, das coisas do meu passado. Eu preciso ter na minha vida essa novidade de vida, essa vida nova em Jesus.
essa nova forma de pensar, essa nova forma de me comportar. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas por que eu preciso estar em Cristo? Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim como Maria Madalena estava lá, eu também estou lá. Ou seja, na ressurreição de Cristo. Eu vivo com Jesus todos os dias. Você vive com Jesus todos os dias, entende isso? Isso é uma novidade, é uma vida nova. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual é a mensagem que eu estou pregando hoje aqui? Todos nós estamos nos reconciliando com Deus, o Pai Criador de todas as coisas, na pessoa bendita de Jesus, que está no meio de nós. Então, qual é a nossa palavra? Nós vamos estar junto com Deus. Nós vamos estar junto com o Criador de todas as coisas. Nós vamos estar junto com aquele que nos formou, que nos criou, que nos deu a vida. É assim que nós vamos caminhar na presença de Deus. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, porque Deus trouxe você para perto dele. Hoje você tem essa visão de pertencimento. Você pertence a Deus. Você pertence ao Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o corpo, ele volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. De qualquer maneira, nós vamos comparecer um dia diante de Deus, com esta consciência que nós temos, com este pensamento que você tem, com essa forma que você tem de decidir as coisas. É com esta maneira que você vai comparecer diante de Deus. Deus nos fez seres pensantes. Deus nos fez seres que compreendem as coisas. Você sabe diferenciar as cores, você sabe diferenciar os sabores, você sabe diferenciar o certo do errado. O Espírito Santo tem ministrado sobre as nossas vidas. Então, por isso, meus irmãos, hoje a nossa escolha é: estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo e vivemos em novidade de vida, em vida transformada. Para muitas pessoas, as pessoas que frequentam uma igreja evangélica seguem um pastor. Às vezes até eu, como pastor, acho que em alguns lugares tem pessoas que fazem isso. Pode até ser que tenha pessoas que vão em determinado local porque tem um pastor A, uma pastora B, uma pessoa, e as pessoas vão até lá porque ela vai estar lá. Esta cultura de personalidade é do nosso mundo. As personalidades famosas existem. A Bíblia também fala de homens de fama desde Gênesis. Então, existem pessoas que podem até estar seguindo os homens de fama, mas não é o nosso caso aqui, porque aqui hoje não tem ninguém famoso, aqui hoje não tem ninguém famosa. Nós não estamos fazendo nenhuma promoção, não estamos em liquidação, não está acontecendo nada de diferente aqui, porque se você está aqui não tendo nada de diferente, significa que o Espírito de Deus já te deu a palavra da reconciliação. Você já entendeu que você está sendo reconciliado com Deus em Cristo, que você já tem um pertencimento, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você não está perdido no mundo. Você não está perdido no mundo, jogado, como se você fosse uma pessoa que foi abandonada. Muito pelo contrário, o Senhor está olhando para cada um de nós. Esta palavra
palavra da reconciliação, de pertencer a Deus, de pertencer à família de Deus, de pertencer à igreja do Senhor, você já tem dentro de você. E não fui eu que coloquei, foi o Deus Todo-Poderoso. Esta obra, meus irmãos, é que eu falo que é uma obra divina, que é uma obra poderosa, que não é feita pelos homens. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se você está ouvindo essa palavra, e você achava que você está longe de Deus, hoje eu te digo, Deus está perto de você, e você também pode estar perto de Deus, dentro do seu pensamento, dentro do seu raciocínio. Você precisa compreender isso, que esta palavra da reconciliação, que esta palavra de que você anda com Deus, de que você vive com Deus, que não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai ministrar, importa é que você está reconciliado com Deus através de Cristo. E a ministração de Deus para as nossas vidas é guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia esse culto, é o Espírito Santo que direciona a palavra, é o Espírito Santo que direciona os louvores, é o Espírito Santo que nos direciona. Então você entende que você está na reconciliação com Deus, você entende que o Senhor está trabalhando na sua vida, e que isso não é uma obra humana, mas é uma obra divina, uma obra poderosa em torno da pessoa de Jesus. Aí sim, reconcilie-se com Deus, é a palavra do apóstolo. Reconciliem-se com Deus. Se tem alguém que não está reconciliado com Deus, hoje é o dia de você se reconciliar com Deus, de você ter uma aliança com Deus, de você ter um propósito com Deus. Irmãos, a gente que é pastor, às vezes a pessoa, quando você fala que é pastor, ela já fala de cara assim, você não vai tentar me converter não, né? Por quê? As pessoas, elas têm uma imagem das caricaturas que existem no nosso meio. O que acontece, meus irmãos? Existem algumas pessoas que são muito alegres e felizes com Jesus. Às vezes são pessoas que elas tomam um remedinho e tal, ela tem aquele cuidado, e aí elas, demonstram uma certa alegria a mais. E às vezes as pessoas pegam aquele estereótipo das pessoas e acham que servir a Deus está atrelado àquelas pessoas. E aí quando você fala alguma coisa, a pessoa já acha que você quer tentar convencê-la de alguma coisa. Preste atenção numa coisa, irmão. Este culto, ou qualquer culto cristão, ele não é voltado para você, porque ninguém sabe quem vai vir, entendeu? Na igreja de Jesus, você não sabe quem vai participar do culto. Então, o culto, ele não é projetado para quem vem à igreja. O culto, ele é projetado para o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? É para Deus. Então, quando você é inserido ou inserida neste processo, é por quê? Porque você está olhando para Deus, você está olhando para o Senhor, você se reconciliou com Deus, mesmo que você ainda não tenha um entendimento completo, mas você quer cultuar, você quer estar junto com a igreja, você quer fazer parte do corpo de Cristo. Isso é uma forma de Deus trabalhar em você. E quando você está na presença dos irmãos, junto, em torno da pessoa bendita de Jesus, você entende: eu estou em casa, eu estou bem, eu estou diante de Deus. Isso é uma coisa que o Espírito Santo testifica dentro de você. É algo que acontece desta maneira. O culto cristão não é voltado para visitante. O culto cristão, ele não é voltado para os membros da igreja. O culto cristão, ele não é voltado para um determinado grupo de pessoas, ou para homens, ou para mulheres, ou para adolescentes, ou para crianças. O culto cristão é para o Deus Todo-Poderoso que reconciliou consigo todo mundo. Então o culto é para a glória de Deus. Irmãos, veja só. Tudo isso aqui é a obra de Deus em nós. Então hoje a palavra é reconciliação.
Hoje a palavra é: se tem alguém que não está reconciliado, reconcilie-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, que assumiu o nosso lugar. Por isso que nós estamos aqui. O Evangelho, o ensinamento de Jesus, a direção de Jesus para a nossa vida é: se reconcilie com Deus, chegue mais perto de Deus, faça tudo para a glória de Deus, viva a sua vida para a exaltação do Senhor. Jesus disse: eu não vim aqui a este mundo para fazer o que eu quero, mas eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Nós, irmãos, que somos reconciliados com Deus, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. E o que acontece nos nossos dias? Muitas pessoas, elas foram enganadas e elas foram iludidas, como se o centro da obra de Deus fossem as pessoas. Não, irmãos, o centro da obra de Deus é Cristo, é o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós temos que nos parecer com Cristo, nós representamos Cristo. Então Jesus é o centro da igreja, mas Ele também é o cabeça da igreja, porque a Bíblia diz que Ele é a cabeça, Ele que comanda, mas Jesus também é o alicerce da igreja, Ele também é o fundamento da igreja. Então tudo gira em torno de Jesus Cristo, tudo que você pensar, de manhã, de tarde, de noite, porque nele nós existimos, a Bíblia diz, e nele nós nos movemos. Eu só consigo andar porque eu estou andando em Jesus, eu estou me movendo em Jesus, eu estou vivendo em Jesus. Por isso, o cristianismo não é aceito por muitas pessoas, porque a maioria das pessoas, elas querem fazer a sua vontade. A maioria das pessoas querem acordar na hora que elas quiserem. A maioria das pessoas, elas não querem ter disciplina, elas não querem ter vontade de fazer nada. Por quê? Porque quando vem uma vontade externa, ela nega, ela não aceita. Agora, quando você é reconciliado com Deus, você diz: Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E você vai orar como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma oração constante sua. Você vai viver glorificando o nome do Senhor. O Espírito Santo está nos mostrando que a reconciliação está à disposição de todos nós. E que se você assumir isso, você não está seguindo igreja evangélica, você não está seguindo pastor evangélico, você não está seguindo pessoas de uma seita religiosa, mas você está seguindo a Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Irmãos, nós podemos fazer isso, porque o Espírito de Deus ministra sobre nós. Então entenda a obra do Espírito Santo na sua vida. Leve a sério as coisas de Deus, leve a sério as coisas espirituais. Dedique-se ao Senhor, dedique-se a essa oportunidade que Deus nos deu de sermos reconciliados com Ele. Vamos abraçar esta oportunidade e vamos todos os dias da nossa vida estar aos pés do Senhor. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,